Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje, nós falamos sobre o apoio a crianças com câncer e suas famílias. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a cada ano são descobertos 9.000 novos casos em todo o território nacional. Muitas dessas famílias têm, além do desafio do diagnóstico, ainda uma grande dificuldade para poder se manter no tratamento, uma vez que tem que se deslocar grandes distâncias para terem acesso aos principais centros médicos do Brasil. Como garantir que essas famílias, muitas de baixa renda, possam ter acesso digno a esse tratamento? É sobre isso que falamos no programa de hoje, quando conversamos com a Associação de Apoio à Criança com Câncer, representado no programa de hoje pelos seus fundadores, o Dr. Marcos Rota, aqui nos estúdios conosco, e também Vanir Cavalcante Rota, que logo mais estará conosco aqui no estúdio para compartilhar com a gente a bela trajetória dessa instituição. Eles vão compartilhar ainda a bonita história de vida de uma família que soube se unir a partir de um momento difícil e transformar a dor em solidariedade, em dedicação ao próximo. Bom, primeiramente gostaríamos de agradecer, em nome da LBV, pelo doutor e a sua esposa estarem gentilmente aqui compartilhando conosco a sua história. Sejam sempre muito bem-vindos a essa casa. Muito obrigado, LBV. É muito importante esse espaço para que nós possamos mostrar a ACC e mostrar um pouco também do câncer infantil, que é muito importante que as pessoas saibam que existe câncer também na infância. Existe uma preocupação muito grande com o câncer do adulto, que é o câncer da maioria da população. O câncer infantil é menor, mas tão importante quanto. E o melhor é o câncer que tem mais chance de cura. As estatísticas hoje no Brasil apontam para um índice de 80%. Isso é muito importante todos vocês saberem. O tratamento científico, não o tratamento alternativo, o tratamento científico com diagnóstico precoce e o tratamento precoce de cada 4 crianças com câncer, 3 são curadas. Então é um número muito alto, então nós temos que investir nessas crianças para que elas cheguem até o lugar do tratamento e continuem o tratamento. Uma coisa muito importante. O senhor tocou no ponto-chave que é o diagnóstico precoce, né? Pode ser, por exemplo, que algumas crianças venham a falecer por conta de motivos outros, né? Não foram diagnosticadas como tendo esse câncer. Exato. O diagnóstico precoce é fundamental. Mas além do diagnóstico precoce, é o tratamento ser iniciado e terminar o tratamento. Então, essa eu acho que foi um dos grandes saltos que a ACC, Associação de Apoio à Criança com Câncer, conseguiu fazer em São Paulo. Foi fazer com que as crianças que iniciassem o tratamento tivessem esse tratamento na sua plenitude, do início ao fim, com chance maior de cura. Bom, o Dr. Marcos Rota fala com tanta propriedade sobre esse assunto, pois ele também é da área médica, é neurocirurgião, trabalhando também com alguns pacientes oncológicos, embora a especialidade seja mais com os tumores cerebrais. Agora, o senhor destacava então a importância do diagnóstico precoce. Dados oficiais do Ministério da Saúde apontam que anualmente no Brasil nós temos cerca de 9.000 casos novos de câncer pediátrico por ano. Só no estado de São Paulo, por exemplo, são cerca de 1.800 novos casos que a cada ano são conhecidos pela população brasileira. Diante disso, as famílias que estão nos acompanhando, que muitas vezes recorrem a serviços médicos não especializados, né, em cidades do interior, como o senhor ressaltava, ou afastadas aí dos grandes centros, que dica o senhor daria para que elas possam, então, saber se necessitam de um exame complementar, para saber se aquela doença, de repente, que não está sendo resolvida a tempo, pode se tratar de um câncer? Tem que ter algum tipo de histórico familiar? Quais são as orientações? Primeiro, não precisa ter histórico familiar. Então, o câncer não está sendo herdado dos pais. Então, é uma célula que, em fase de crescimento, ela, por uma infelicidade, tem uma alteração dentro de uma região do núcleo da célula, que é chamado de DNA, e essa alteração vai fazer com que essa célula se duplique de uma forma diferente e ela não tem função específica e vai crescer e vai prejudicar o organismo. O importante é que a pessoa, primeiro, procure um centro médico. Não vá na conversa de terapias alternativas, de alguma forma de tratamento que não científico. Mesmo o médico que esteja não tão familiarizado com o câncer, é melhor do que aquele tratamento alternativo. Então, pode ser que nós tenhamos casos de câncer que não estão sendo diagnosticados. Então, nós precisamos melhorar esse diagnóstico de câncer infantil.
Bom, e uma vez diagnosticado, tem a importância desse tratamento. Um tratamento que, para além da quimioterapia, de todos os procedimentos médicos que a criança e a família, né, acompanhando, tem de enfrentar, ela envolve também outros aspectos para que ela tenha sucesso. Queria que o senhor destacasse, então, dentro da experiência da ACC, quais são esses outros elementos que são fundamentais para o sucesso de uma terapia como essa e que, infelizmente, muitas vezes as famílias aqui no Brasil, por conta da nossa histórica desigualdade social, não conseguem atender. Então, eu gostaria de mostrar um pouco para os que estão nos assistindo como que é o tratamento do câncer. Então, quando chega ao hospital e vai fazer os exames de laboratório, ou vai fazer uma biópsia, porque muitas vezes é necessário tirar um fragmento do tecido para que possa ter o diagnóstico. Depois do diagnóstico feito, é iniciado o tratamento. Esse tratamento pode ser cirúrgico, pode ser radioterápico, pode ser quimioterápico, pode ser por biologia molecular ou pode ser os 4 em conjuntos. Hoje é muito comum o tratamento ser conjunto. Tá? Mesmo com crianças, por exemplo, que tem um organismo mais sensível? Mesmo com crianças. Você tem um tumor no cérebro, você faz cirurgia, radioterapia, quimioterapia e terapia molecular. Sim. Então, nós fazemos uma terapia ampla e a chance de tratamento é melhor. Num pequeno período de tempo fica internado, de 15 dias mais ou menos a 20 dias. Depois disso tem alta e fica em casa para fazer o tratamento ambulatorial. Uma vez por semana, 2 vezes por semana, cada 15 dias. E onde fica essa criança? Esse foi o primeiro diagnóstico que nós demos aqui no Brasil sobre a dificuldade que essas crianças têm de fazer o tratamento ou dar continuidade ao tratamento. A ACC deu esse apoio logístico, um alojamento. Então as crianças vinham fazer o tratamento, tinham alta, eles tinham onde ficar, eles ficavam na ACC, eles moravam na ACC. Então nós fizemos o possível para que dentro da casa seja uma moradia mesmo, uma moradia dessas crianças e suas famílias. Quando uma criança está doente, ela é tirada, quase que arrancada do seu meio ambiente, ela está estudando, está brincando com seus amigos, está jogando futebol e do momento para o outro te tira essa criança desse convívio com a família e os amigos e ele passa a viver no hospital ou fora do hospital, mas em tratamento quimioterápico. É um trauma muito grande. É um trauma muito grande e a família também sofre esse trauma. Então a ACC precisa dar o apoio e dar esse apoio, não só à criança, mas à família. E nós fomos dando outros diagnósticos, viu, na evolução. Nós começamos a ver a dificuldade que eles tinham de ir para o hospital. É caro pegar um táxi e ir para o hospital. Então nós temos os veículos da ACC que fazem o rodízio em todos os hospitais de São Paulo, levando as crianças. Depois, ao meio-dia, passa novamente para buscar ou para levar outros. No final da tarde, faz outra ronda, pegando todas as crianças e levando para a ACC. Nós demos outro diagnóstico, que muitas vezes, quando as crianças iam para suas casas, como um dos pais parou de trabalhar, e vocês sabem hoje que a renda familiar depende muito do casal, não é só o homem ou só a mulher, os dois juntos é que fazem a renda familiar, nós vimos que um não trabalhando, a renda familiar caindo, faltava alimento muitas vezes em casa. Não só alimento, nós tivemos famílias que foram despejadas de sua casa, porque não pagaram aluguel, ou água que foi cortada porque não se pagou a conta de água, a conta de luz. E tudo isso a ACC agiu. Então, em alguns que foram despejados, nós fomos conversar com as pessoas que eram os proprietários da casa para segurar, e nós conseguimos segurar. A água, nós fomos à Sabesp, a luz, nós fomos na Eletropaulo para que não pudesse cortar, eles não podiam ficar sem água ou sem eletricidade. E começamos também a dar a cesta básica. Então, toda a família, todo mês, pega a sua cesta básica para manter aquela família bem alimentada. Então, nós fomos trabalhando e fomos melhorando. Então, nós começamos a dar o apoio psicológico, tem psicóloga, psico-oncologista, que é especializado, é psicólogo especializado em oncologia, que trabalha dentro da associação. Nós temos assistente social para dar esse suporte sobre o emprego, sobre essas problemáticas sociais todas. O acompanhamento social das famílias. Mas o mais importante ainda que nós fizemos na ACC, isso foi obra que a Vanir vai falar depois para vocês, é o suporte educacional. Sim. Então se criou a escola, essa escola, a criança traz, é solicitado para a escola
o material que ela está sendo dado naquele ano e é feito um acompanhamento particular, criança a criança aqui na CC. Daqui a pouco, então, a gente vai conhecer melhor, então, como é esse suporte educacional e como essa visão global tão necessária para que as crianças e suas famílias possam ter forças aí para poder superar um tratamento tão difícil como esse, que é o tratamento oncológico. A gente vai para um breve intervalo. Gostaríamos de agradecer ao Dr. Marcos Rota, que esteve nesse primeiro bloco contando para a gente sobre o trabalho da Associação de Apoio à Criança com Câncer. Seja sempre muito bem-vindo aqui à LBV. Nós agradecemos, Daniel. Eu acho muito importante nós podemos conscientizar a população a participar e o auxílio vem do coração de vocês. A gente vai agora para um breve intervalo e no próximo bloco a gente continua a falar sobre esse assunto, dessa vez com a também fundadora e presidente executiva da entidade, Vanir Cavalcante Rota, que fala para a gente a respeito desse suporte educacional e também conta a bela história dessa família, que a partir de um episódio de um drama muito difícil vivenciado por ela, conseguiu transformar isso em solidariedade, em ação em favor daqueles que mais precisam. A gente vai para o breve intervalo e já volta.